um modelo que chamou de 3 tipos de gestão. A gestão por escravidão, que é uma gestão antiga, né? Escravos já foram abolidos há pouco tempo aí, mas que existe ainda predominante hoje. Por que gestão por escravidão? Eu sou alto A ou eu sou baixo A, e obviamente todos nós nos gostamos e achamos, como exemplo que a Cláudia deu, que o melhor jeito é o meu, né? Então eu vou oferecer ao outro exatamente aquilo que é bom para mim. Mas eu sei que sozinho eu não dou conta. Porque esse cara aqui, quando tem um grande desafio, ou o alto A, quando tem um problema grave de relacionamento, ou precisa de mais democracia, precisa de outro. Numa gestão por escravidão, eu entendo que eu preciso do outro, mas não reconheço a importância disso. Então eu tenho alguém para fazer o trabalho sujo, né? Alguém que é menos importante, alguém que, né, tem que ganhar menos, né? Não tem perspectiva de crescimento. É necessário, mas é um mal necessário. E aí, como é que se motiva o escravo? Dando porrada nele, né? Aí ele fica feliz, senão ele foge. Não sei por que essa gestão, esse tipo de gestão, normalmente desencadeia o quê? Turnover alto, insatisfação, né? Desmotivação na equipe. Bom, isso é do passado? Vamos olhar para a realidade que a gente está vivendo e ver quantas gestões, quantos gestores ainda têm pelourinhos no seu trabalho, né? Em vez de ter espaço de qualidade de vida e assim por diante. Bom, então isso aí está ultrapassado, muito bem. Aí chega um outro sujeito e fala assim, bom, esses sujeitos diferentes dão muito trabalho, vamos pôr gente só igual. A Cláudia acabou de dizer, desastre total, né? Eu vejo só um lado do negócio. Mas, por outro lado, é uma beleza, porque todo mundo se dá bem. Todo mundo pensa a mesma coisa, todo mundo acha ótimo o que está sendo proposto. Só que, exatamente por pensar igual, tem coisas que precisam ser feitas que eu não gosto. Quem vai fazer? Se todo mundo pensa igual, né? Alguém vai ter que fazer. Então eu tenho que culpar alguém. E aí, se eu culpo o outro, eu culpo a mim mesmo, porque ele é igual a mim. E aí eu tenho um problema. Então eu tenho que criar um outro departamento para culpar o outro departamento, né? E eu volto para a gestão de escravidão. Isso alguns anos atrás se configurava de forma muito intensa naquela relação eu vendo e você entrega, né? Eu sou o que trago o dinheiro e você me dá problema porque não deixa eu ganhar dinheiro, porque você diz não para os sujeitos. Só que eu vendi uma coisa que não está pronta, né? Mas isso é um detalhe. Então, havia uma dificuldade, uma divergência, uma briga entre essas duas questões. E aí a gente vai, então, para o terceiro modelo de gestão, que é o mais difícil, mas que potencialmente é o ideal, que seria a gestão por complementariedade. De forma bem genérica, ele é muito parecido com o de escravidão. A grande diferença é o quê? Na complementariedade, eu respeito de verdade a diferença. Esse sujeito é importante. Sem ele, eu não consigo. E não importa se ele está acima, abaixo ou ao lado, este cara é fundamental. Ele faz parte dessa empresa e o resultado vem da relação entre o meu perfil e o seu. E cada um faz assim da melhor forma possível. Ainda bem que esse cara vai lá e tem coragem de resolver esse problema de logística com aquele cara grosso. Eu não gostaria de fazer isso. Ele está aqui. E esse cara merece todos os méritos por isso. Agora, ainda bem que eu, que sou esse sujeito que fui lá, não preciso aqui ficar mantendo o processo sistematicamente, porque eu não tenho paciência para isso. E se não fosse esse cara, eu abriria, mas não fecharia. Eu abriria e não manteria. Eu gosto muito da metáfora dos bandeirantes, né? Os bandeirantes têm o perfil alto A, certo? Desbravadores, iniciativas. Bom, eles abriam caminho. Quando eles achavam uma grande clareira como é São Paulo, e construíam uma cidade, eles não ficavam lá para administrar. Eles iam para o interior abrir outras. Porque não tem nenhuma fantasia de emoção de ficar, agora você é o prefeito desta cidade que eu ajudei a criar. Não. Ele quer criar outra. Agora, tem um sujeito que chegou nesse lugar, mas ele não queria subir. O prefeito dessa nova cidade não quer andar no mato, ser picado por cobra, passar desconforto. Ele quer quando já tem uma estrada, o cavalo levou ele lá. Agora esse cara fica ali por muito tempo e faz acontecer. Transformou aquela clareira na cidade de São Paulo, hoje com mais de 10 milhões de habitantes, né? Então, existem perfis complementares muito diferentes nesse sentido e que são fundamentais. As empresas, teoricamente, sabem disso. Praticamente tem muita dificuldade de lidar com isso. Na prática, o gestor vem para cá, fala assim, eu sou assim.
E esse gestor aqui, ao contrário do outro, dá o desafio para o alto A. Fala assim, tem um desafio para... Nossa empresa tem um desafio. Ele começa assim. Bom, o alto A já fala assim, nossa, é muito amplo, né? Qual é a minha parte? Né? Porque ele quer saber o que interessa a ele especificamente. E quando ele vai para esse desafio do alto A, ele aceita, porque ele acha que pode. Deu o mesmo desafio do anterior, né? Só que esse sujeito fala assim, como está indo o processo? Quantas vezes você vai lá voltar? Não precisa dar feedback, deixa que eu resolvo. Esse sujeito alto A, que está sob jurisdição aqui, não tem esses motivadores. Tem aqueles anteriores que a gente colocou. Então, entender que o meu perfil não necessariamente é uma referência para dar motivador para o outro é fundamental. Assim você vai conseguir objetivamente ter uma equipe com diversidade e buscar uma gestão de complementariedade, que eu acho que é um grande desafio para o modelo atual. Para finalizar minha fala, eu digo uma coisa. As empresas já há muito tempo identificaram que tem lideranças diferentes. Existem modelos de liderança diferentes. Ok. Então elas começam a falar, mas esse sujeito tem um perfil de liderança moderno. Ele é mais comunicativo, sabe trabalhar em equipe, é um cara motivador, ok. Só que quando vamos lá para o dia a dia e eu te chamo para ser líder, eu conheço modos de desenvolvimento e de motivação antigos. Eu não sei como liderar com este modelo novo. Então o que acaba acontecendo? Esse sujeito sobe para a liderança e recebe os desafios do modelo anterior e não sobrevive. E aí eu falo, viu? O outro modelo era melhor. E aí, quando você começa um processo de change management em qualquer lugar para mudar a liderança, os velhos líderes voltam à tona, porque eles continuam performando. Eles estão no lugar que eles conhecem, recebendo o alimento que é o típico deles, e o outro novo, com o modelo atual, ninguém sabe muito bem como lidar com ele. Mas ele é mole demais, ele não bate nos caras. Aqui é assim, se não bater, o cara relaxa, né? Mas é exatamente isso que a gente contratou a consultoria para dizer que estamos com problema de gestão e de clima, né? A gente bate demais. Então, essa é a contradição que eu acredito que o mundo corporativo vive hoje, né? A mudança existe, ela é necessária, a gente já sabe o caminho, mas ainda não sabe como fazer. Até sabe, mas tem um pouco de uma inércia natural da mudança, de implantar essa mudança, né? Essa transformação no fazer. Então, acho que é uma reflexão muito interessante e que as nossas consultorias na prática têm trazido dados importantes para a gente quando a gente usa o Quantum. Porque rapidamente eu chego à identidade da equipe. E aí eu começo a orientar esses gestores de como fazer, né? Isso me ajuda intensamente. Obrigado a todos. Alô, som. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Tem uma palestra do Marcelo Salim, que é empreendedor Endeavor, na Videoteca Endeavor, sobre vendas, que eu também recomendo vocês assistirem. Que claramente, não sei se o Marcelo Salim já fez o Quantum no processo da pesquisa de empreendimento Endeavor, mas claramente é um auto A que está aí, e ele vira e fala assim, olha, quem vende, quando se entender com quem entrega, você tem um problema, falando de vendas. Porque quem vende está voltado para uma coisa e quem entrega está voltada para outra. Então, se todo mundo se entender demais nessa coisa, a gente vai ter um problema. Que é uma realidade dos resultados da empresa. Agora, isso não quer dizer ter uma gestão estúpida. Ter uma gestão em que diferenças não são respeitadas. Né? Isso quer dizer que eu tenho que dizer assim, eu quero mais ver esse cara aqui bombando, motivado, fazendo acontecer, buscando desafios e movimentando todo mundo, permitindo e respeitando que se mantenham coisas. Porque é preciso mudar coisas, mas é preciso manter coisas. Qualquer desrespeito de um lado ou de outro vira elemento de desmotivação e vira preconceito. E quando você trabalha com preconceito, você vai descobrir que o buraco do pudim te engoliu e isso não é bacana. É legal a gente ter essa consciência e conseguir mapear esse negócio. Na comunicação, segunda emoção primária que a gente tem ali, indução. Nódulo alto, entro na indução, tem uma comunicação indutora. Dissolvo o nódulo neural, tem uma comunicação